Eu queria começar esse vídeo te fazendo uma pergunta, mas não é aquela pergunta retórica de palestrante motivacional. É uma pergunta real que eu tenho feito pro meu próprio espelho nas últimas semanas. Quanto desse peso que você sente no peito agora é realmente espiritual? O quanto é apenas exaustão de tentar ser quem você não é? A gente vive numa época estranha. Nunca se falou tanto sobre propósito, sobre alinhamento, sobre viver o extraordinário. E paradoxalmente, nunca vi tanta gente boa, gente sincera, gente que ama a Deus, se sentindo completamente inadequada. Você abre o Instagram e vê a rotina devocional perfeita de alguém. A pessoa acorda às 5 da manhã, o café tá fumegando, a Bíblia tá aberta, os marcadores são estéticos e a legenda diz: nada como começar o dia na presença. E você olha pra sua realidade, o despertador tocou e você colocou na soneca 3 vezes. A oração foi um suspiro rápido no banho ou no trânsito, pedindo pra não surtar hoje. E aí quando chega no final do dia e aquele silêncio pesado toma conta da casa, vem a culpa. Aquela visita indesejada que senta no sofá da sala e diz: de novo você falhou. De novo você não foi constante. De novo Deus ficou por último. Se você sente que a sua vida com Deus virou mais uma lista de tarefas no meio de um apocalipse de cansaço, se a palavra constância soa pra você não como um convite, mas como uma acusação, então fica aqui. Eu preciso conversar com você. Meu nome é Igor e esse vídeo não é um tutorial de como vencer a vida. Isso aqui é um desabafo organizado de alguém que também cansa, mas que decidiu que não vai desistir. Seja bem-vindo ao Kairos. Vamos ser honestos sobre o elefante na sala? A gente criou uma teologia da performance e chamou de espiritualidade. Eu sei, é duro ouvir isso, mas respire e pensa comigo. Em algum momento a gente comprou a ideia de que Deus é um gerente de RH cósmico, analisando nossa planilha de produtividade espiritual. A gente mede a nossa intimidade por métricas humanas. Quantos dias seguidos eu não errei? E veja, não me entenda mal, disciplina é importante, a gente vai falar sobre isso, mas existe um abismo gigantesco entre disciplina e performance. A disciplina é uma ferramenta para te levar até o lugar de encontro. A performance é a necessidade neurótica de provar que você merece estar lá. E é aqui que o peso se torna insuportável, porque a vida moderna, a vida aqui embaixo, onde eu e você vivemos, ela é brutal. A gente lida com um nível de estímulo mental que nenhum ser humano na história lidou. Dopamina barata o tempo todo, notificações, crises econômicas, medo do futuro. E aí quando você tenta desacelerar para buscar a Deus, o seu cérebro tá fritando. O silêncio incomoda, a leitura não flui, e a conclusão imediata que a gente tira é: o problema sou eu. Eu sou carnal demais. Eu sou fraco. Deus deve estar decepcionado. Será? Será que o Deus que desenhou a biologia do seu corpo, que sabe que você precisa de sono, de comida, de pausa, será que ele tá lá em cima com um cronômetro balançando a cabeça em desaprovação porque você tá exausto? Eu lembro da história de Elias, um dos maiores profetas da Bíblia. O cara orou e o fogo desceu do céu. Ele enfrentou centenas de profetas de Baal, um gigante da fé. Mas no capítulo seguinte, ele quebra. Ele senta debaixo de uma árvore no deserto e pede que sua vida seja acabada ali. Ele diz: basta, Senhor, já deu pra mim. E sabe o que Deus faz? Deus não diz: levanta daí, Elias. Que falta de fé é essa, rapaz? Deus manda um anjo, e o anjo não traz uma nova missão. O anjo traz pão e água e diz: coma, porque a viagem é longa demais pra você. Elias come e dorme. Deus tratou o cansaço físico e emocional de Elias antes de tratar o espiritual. Por que a gente acha que com a gente vai ser diferente? Por que a gente acha que Deus nos ama pela nossa utilidade e não pela nossa identidade? Mas Igor, se Deus entende meu cansaço, por que eu me sinto tão longe dele quando eu paro? Essa é a pergunta de $1 milhão. A verdade nua e crua é que a nossa falta de constância muitas vezes não é falta de tempo, é medo da exposição. Quando a gente vive correndo, a gente vive anestesiado. A correria é uma droga, o trabalho é uma droga, o entretenimento é uma droga. Eles nos mantêm ocupados o suficiente para não ouvirmos o grito da nossa própria alma. Quando você tenta criar constância com Deus, seja orar, meditar, ler, você precisa parar. E quando você para, os monstros aparecem. A ansiedade bate, as memórias ruins vêm. E a presença de Deus, que é santa, que é luz, ela ilumina a bagunça que está dentro de nós. Muitas vezes a gente foge da oração não porque não ama Deus, mas porque não aguenta olhar para si mesmo na presença dele. É pesado porque é real. É pesado porque exige que você tire as máscaras que você usou o dia todo para agradar seu chefe, seu cônjuge, seus seguidores. E diante de Deus, nu, cansado e vulnerável, a gente trava. A gente prefere voltar para a correria porque na correria a gente se sente produtivo. Na presença de Deus a gente se sente pequeno e o nosso ego odeia se sentir pequeno. Então, a inconstância muitas vezes é um mecanismo de defesa. A gente sabota o relacionamento com Deus antes que ele fique profundo demais e exige uma mudança que a gente acha que não consegue bancar. Eu falo isso com
tremor na voz porque eu faço isso. Quantas vezes eu troquei 15 minutos de silêncio real com Deus por 2 horas de trabalho extra, só pra sentir que eu estava no controle? A gente troca paz pelo controle, e esse é o pior negócio que o ser humano pode fazer. Tá, Igor, o diagnóstico tá feito. Estamos cansados, nos sentindo culpados e fugindo da profundidade. Como a gente sai desse buraco sem cair no ativismo religioso barato? A resposta está em entender o conceito de ritmo versus velocidade. O mundo exige velocidade. Deus trabalha com ritmo. As estações têm ritmo, o seu coração bate no ritmo. Quando você tenta impor uma velocidade artificial numa coisa orgânica, ela morre. Se você acelerar o batimento do seu coração, você não fica mais vivo. Você tem um ataque cardíaco e morre. Espiritualidade é orgânico, é relacionamento, constância com Deus. Quando tudo está pesado, não é sobre manter a velocidade de cruzeiro de quando você estava de férias e feliz. É sobre não parar o batimento mesmo que ele fique mais lento. Eu aprendi uma coisa esse ano que salvou minha vida espiritual. O mínimo possível feito com verdade máxima. Presta atenção nisso. Escreve isso se precisar. Quando o peso for insuportável, não tente ser o herói da fé. Reduza a entrega, mas aumente a verdade. Se você não tem energia para ler 3 capítulos da Bíblia e fazer uma análise profunda, não faça, mas não abandone a Bíblia. Leia um versículo, um salmo curto, mas leia esse único versículo como se fosse a última gota d'água no deserto. Pare nele, mastigue ele e repita ele durante o dia. Isso é constância. Constância não é volume, é permanência. Se hoje você não consegue orar 1 hora de joelhos porque suas costas doem e sua mente voa, não tente forçar e ficar se culpando. Sente-se por 5 minutos em silêncio e diga: eu estou um caco, eu não tenho palavras bonitas, mas eu tô aqui, eu não fui embora. Você tem ideia do poder espiritual que existe na permanência? O diabo não tem medo do cristão que faz um show pirotécnico de fé num dia e desaparece no outro. O inimigo teme aquele que mancando, arrastando, cansado, aparece todo dia, nem que seja para dizer: Senhor, me ajuda. A constância do pouco quebra a arrogância da performance. Quando você aceita que seu pouco é o suficiente para Deus naquele dia, você mata a religiosidade e abraça a graça. Mas Igor, como isso funciona na segunda-feira brava, naquele dia que deu tudo errado? Eu quero te propor a espiritualidade das frestas. A gente idealiza o momento perfeito com Deus, aquele cenário de filme gospel, e como o cenário perfeito nunca acontece, a gente nunca faz nada. A espiritualidade das frestas é encontrar Deus nos intervalos do caos, é transformar o trajeto para o trabalho em santuário, desligando o rádio e conversando com ele sobre seu medo da reunião. É lavar a louça agradecendo pelo alimento que sujou aquele prato. Em vez de reclamar do trabalho, é usar o momento antes de dormir quando o celular já foi deixado de lado. Espero que você esteja deixando ele de lado, para entregar o peso do dia. Deus não está confinado no seu quarto de oração. Ele está interessado na sua vida. Quando tudo parecer pesado, convide Deus para carregar o peso com você e não apesar de você. Sabe aquele texto famoso? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus não diz: vinde a mim quando vocês já estiverem descansados e prontos para me servir. Ele quer a sua versão exausta, Igor. Ele quer a sua versão estressada, Maria. Ele quer a sua versão confusa, João. Porque é só quando a gente entrega a versão real que ele pode fazer uma obra real. Enquanto você entregar apenas um personagem religioso para Deus, ele não pode te curar. Porque ele não cura personagens, ele cura pessoas. Eu disse no começo que eu falava como alguém que reaprende. E é verdade, houve semanas esse ano em que gravar vídeo pro Kairos foi um peso. Houve dias em que eu falei sobre fé aqui e desliguei o gravador, me sentindo vazio. E eu precisei parar, precisei recalcular, mas quando eu voltei a me deixar ser amado por ele, sem fazer nada em troca. Você lembra como é isso? Ser amado sem produzir? Ser amado apenas por existir? Talvez o peso que você sente seja a falta desse amor. Você está tentando comprar com sacrifício o que já foi dado de graça na cruz. Para com isso, solta esse peso. Constância com Deus, no fim das contas, é teimosia. É a teimosia santa de quem diz: o mundo pode estar desabando, meu corpo pode estar doendo, minha mente pode estar confusa, mas eu não arredo o pé da rocha. Se hoje o seu passo é curto, dê o passo curto. Se hoje a sua voz é baixa, sussurre. Se hoje você tem lágrimas, use as lágrimas como oração. Mas não desista do lugar secreto, porque é de lá, é só lá que o peso se transforma em asa. Não acontece da noite pro dia, não tem mágica, tem processo, tem dia bom, tem dia ruim, mas existe um Deus que caminha no vale da sombra da morte com você. Ele não ficou esperando na saída do túnel, ele entrou no túnel com você. Se esse vídeo fez sentido pra você, se aliviou um pouco essa carga, não precisa comentar vídeo top. Comenta aqui embaixo, eu escolho a verdade. Só isso, como um compromisso público seu com você mesmo, de parar de performar e começar a se relacionar. Meu nome é Igor, a gente tá junto nessa caminhada. Ninguém solta a mão de ninguém. E lembra, o Kairos é o tempo de Deus. No tempo de Deus, a gente não corre, a gente flui. Fica na paz e até a próxima.